Hoje eu quero abordar dois assuntos com você, começando com duas publicações feitas pelo comediante Danilo Gentili. Ele publicou isso tem alguns dias, mas viralizou realmente de ontem para hoje. Primeiro ele começa pondo uma foto aqui do ministro da Justiça Flávio Dino e ele diz o seguinte aqui: comunismo é o regime que emagrece o povo e engorda quem está no poder. E depois ele pegou essa mesma imagem e comparou com a foto de um menino. E ele diz o seguinte aqui: dizem que comunista come criancinha, a criancinha que esse aí comeu. Não é a primeira vez que alguém da direita brasileira faz piada gordofóbica com o Flávio Dino, inclusive em comissões no parlamento. Mas o fato é que você tem aqui um humorista que tem um programa de TV no Brasil fazendo piada com a imagem corporal do Flávio Dino. A primeira coisa é que alguém vai dizer aqui, né, que eu sei disso, eu sei que vão fazer isso. É sério que você vai analisar piada, Henry? E é sério porque é possível se analisar piada, assim como é possível analisar poesia, analisar letra de música, analisar literatura, contos, analisar qualquer expressão cultural ou intelectual ou artística da história da humanidade. É possível que a gente sente aqui e analise uma pintura. Então eu posso analisar sim piada porque ela reflete muito sobre quem é o humorista, sobre o que ele pensa e também sobre quem é a audiência desse humorista. Que tipo de coisa faz rir quem acompanha esse humorista. A primeira coisa é pensar quão preguiçoso é esse tipo de humor, né? É um humor que foi feito durante muito tempo ao longo do século XX, de tirar sarro de imagem, de pessoas gordas, de pessoas com deficiência, inclusive de orientação sexual, etnia, ou seja, durante um bom tempo esse tipo de humor foi aceito ou sem grande crítica. E agora não é mais, agora esse tipo de piada já é bastante criticado, porque certamente demonstra certos preconceitos. Mais do que entender os preconceitos de quem faz a piada, a gente pode também entender as limitações intelectuais de quem faz a piada, né? Porque o Gentili fala o seguinte, que olha, comunismo é o regime que emagrece o povo e engorda quem está no poder. Bem, até onde eu saiba, o Flávio Dino, ele não mora num regime comunista, ele mora numa sociedade capitalista. O Brasil é capitalista, se vocês não sabiam. A piada não faz sentido, porque embora o Flávio Dino houvesse sido do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, o Brasil não é uma sociedade comunista. Só uma observação interessante é que, pensando no problema crônico que é a obesidade no mundo hoje, esse é um fenômeno que afeta principalmente nações capitalistas, né? Então, assim, é um aspecto do mundo contemporâneo, do mundo capitalista, onde há superabundância de produção de comida e aí também de comida de baixa qualidade, bastante calórica, com baixos nutrientes. E aí, só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou pôr um dado do CDC, que são Centers for Disease Control and Prevention, e eles informam aqui, é o último relatório emitido, que há uma prevalência de obesidade nos Estados Unidos atualmente de 41,9%, ou seja, quase metade da população dos Estados Unidos está obesa. Esse é um problema que afeta nações capitalistas, né? Não é um problema que afetava nações socialistas. Pelo contrário, na verdade, né? Se a gente lê a história dos regimes socialistas, o que havia ali era problema de produção agrícola, havia muita fome, então assim, o negócio era bem diferente. E aí, na segunda piada dele, quando ele compara, né, a foto do menininho aqui com o Flávio Dino, tem essa ideia, essa noção, esse mito criado de que comunistas comem criancinha, daí ele explora essa ideia que surge, em grande medida, a partir do Holodomor, que foi uma fome tremenda que houve na Ucrânia, que foi decorrente de vários fatores, entre eles ingerência ou intencional pelo regime do Stalin, que se deu nos anos 30 na Ucrânia, e aí sim, segundo relatos, foi uma fome tão severa que algumas pessoas tiveram que recorrer a canibalismo comendo os próprios filhos, comendo crianças. Então, essa história aí é uma história trágica da história da humanidade, é uma história que inclusive levou a ondas de migração de ucranianos, alguns foram para o Brasil nessa época, embora não tenha sido a onda principal de migração no Brasil, mas também foi decorrente desse tipo de processo histórico brutal. Então, só para esclarecer aqui, como eu falei, a gente pode analisar a piada, obviamente, porque ali você tem uma série de preconceitos sendo expostos, inclusive o preconceito, possivelmente, do Gentili em relação a gordos, e me parece lamentável que em 2023 ainda tenha gente que ache graça nesse tipo de humor tosco, infantil e preguiçoso do Gentili. O segundo ponto que eu preciso retomar com vocês é em relação a um vídeo que eu fiz dias atrás sobre a história da Sherazade falar o português correto. E como isso estava criando ali uma tensão na Fazenda, porque os outros participantes não compreendiam o que ela dizia. E aí eu vi muita gente respondendo aqui, né, perguntando sobre essa ideia de correção, se faz sentido dizer que não existe certo e errado numa língua. Se isso não daria margem para que pessoas falassem nós fumo, nós vamos, essas coisas.
E aí, o que acontece, e é importante a gente compreender o desenvolvimento de uma língua ao longo da história, é que durante milênios, ou pelo menos séculos em relação ao português, não havia gramáticas normativas sobre a língua portuguesa e muita gente era analfabeta. Então, assim, não havia campanhas ou programas de alfabetização em massa. O que isso quer dizer? Por que eu falo isso? Por que eu menciono isso? Primeiro porque ninguém aprende a falar um idioma, ninguém aprende a se comunicar num idioma, qualquer que seja, através de uma gramática, aprendendo gramática. A gramática, ela é uma visão sobre a língua, né? Existem dois tipos, basicamente. Existe um tipo que é a mais tradicional, que são as gramáticas normativas, ou seja, elas propõem um modelo de gramática. Essa gramática seria a melhor gramática possível, o melhor modo de você se expressar nesse idioma. E ela propõe padrões que nem sempre são recorrentes na realidade, ou seja, vamos pensar aqui na língua portuguesa brasileira, né? O correto seria eu ouvi na feira ontem. Então a gente usa aqui o pronome oblíquo, né? E aí isso não é recorrente na fala do brasileiro. Se você for falar essa frase aqui, você possivelmente vai falar eu vi ele ontem na feira. Eu vi ele na feira ontem, né? Então, assim, o português brasileiro tem estruturas que seriam consideradas, pelo menos no dia a dia, de maneira recorrente, que seriam consideradas, entre aspas, agramaticais, porque não respeitam essa gramática normativa, que é uma língua artificial, que é uma criação a partir de padrões observados, mas também propondo a partir da literatura, em grande parte, a partir de textos literários, daquilo que seria, sabe, o grande português, o português da alta cultura, para tentar formar uma língua que não existe. O que existe é a língua falada. E aí existe um outro tipo de gramática, que é a gramática descritiva, ou seja, a gramática que olha para a realidade e vê como de fato as pessoas falam. Por exemplo, eu tenho uma aqui em casa bem interessante, que é a gramática do português brasileiro, que é do Ataliba Castilho, que foi professor, inclusive, do Marcos Banho, que eu falei no outro vídeo. Nessa gramática descritiva, o que ele faz é mostrar, ou identificar, ou estudar os padrões reais do português no Brasil. E aí esse tipo de gramática ela não propõe ensinar o brasileiro a falar português, porque todos nós sabemos falar português, mas propõe mostrar as coisas tais quais elas são. Porque o português do Brasil ele é diferente do português de Portugal. E o português regional no Brasil, né, o modo como a língua foi se desenvolvendo em diferentes regiões, também tem suas peculiaridades. O modo como um gaúcho fala não é o modo como um carioca fala, não é o modo como alguém da Bahia fala ou alguém do Amazonas. Isso não quer dizer que sejam línguas diferentes. Nem sequer falo de sotaque aqui. Eu falo de construções gramaticais que muitas vezes são específicas de uma região e não são específicas de outras regiões. Tem estados no Brasil, cidades no Brasil, no qual as pessoas usam tu. Tu foste lá, ou tu foi lá. Inclusive nem sequer há uma conjugação que seria apropriada do verbo. Então, assim, são modos distintos de comunicação. E o fundamental de uma língua não é a correção no sentido como se houvesse algo, sabe, um ideal a ser seguido, mas é que as pessoas compreendam o que você diz, que é que você diga e seja compreendido, que seja entendido. Então, assim, é o princípio mais elementar de uma língua. Quando você estuda uma língua estrangeira, por exemplo, eu percebo que há muita preocupação das pessoas em relação ao sotaque, né? Ah, como é que eu reduzo meu sotaque? Como é que eu consigo falar como um nativo? E o mais importante, acima de tudo, é você chegar no outro país ou falar com um estrangeiro, falar com um gringo e conseguir ser compreendido. E compreender o que ele fala também. Então, assim, o idioma uma língua é isso, uma língua é uma ferramenta, né? Vamos dizer assim, uma ferramenta, mas é um modo de se comunicar com as demais pessoas. E o fundamental é isso. A grande questão envolvendo Sherazade, eu acho que nem sequer é sobre gramática, nem sequer é sobre como ela fala as coisas, né? Se ela constrói gramaticalmente, entre aspas, mais correto do que as demais pessoas, ou mais adequada à norma culta. Eu acho que o caso dela que tem pegado tem a ver com vocabulário, tem a ver com palavras que ela escolhe, tem a ver com referências que ela adota, tem mais a ver com uma amplitude de palavras que ela seleciona e de imagens que ela constrói do que de fato com gramática. Porque vou fazer uma pergunta para vocês aqui, me respondam aqui no comentário, porque vai ser bem interessante ver o resultado. Quando você pensa na cidade de Paris, se eu disser Paris para você, o que vem na sua cabeça? Deixa aqui embaixo no comentário, o que surge? Ponha 5 palavras que vocês associam com Paris. Eu imagino que muita gente vai fazer aqui respostas tipo Torre Eiffel, vai pensar que, sei lá, Museu do Louvre, vai pensar, sei lá, Emily em Paris, ou vai pensar algumas coisas que são mais imediatas. Há algumas pesquisas que apontam que quanto mais a pessoa se informa, mais ela estuda e mais ela cresce também, né? Uma criança, um adolescente, um adulto vão responder essa pergunta de modo distinto. Quanto mais você acessa informações diferentes, mais ampla será a sua carga de referências que você vai estabelecer diante da realidade. Então vão ter pessoas aqui que vão pôr Paris, Torre Eiffel, tem pessoas que vão pôr aqui Paris, Victor Hugo, algumas pessoas vão pôr Paris, Revolução Francesa, outros vão colocar Napoleão Bonaparte, outros vão colocar
algum vinho que gosta, que é francês. Então, assim, as suas referências vão determinar aquilo que você pensa, aquilo que você associa, aquilo que você compreende sobre a realidade. De certo modo, o seu horizonte de compreensão também é um horizonte de compreensão linguístico. Quanto mais você conhece de palavras, mais você consegue acessar as coisas, mais você consegue, sabe, assimilar de informação. Aqui eu estou especulando, aqui estou jogando ideias para vocês, né? Eu mencionei no vídeo passado o caso do Fabiano, né, o personagem do Vidas Secas, que ele tinha uma intensa vida mental, mas não conseguia expressar aquela vida mental. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. O nosso vocabulário também ajuda a gente e as demais pessoas a entender o mundo, entender os sentimentos, entender os pensamentos e conseguir criar conexões com a realidade. Então, acho que o problema que se dá ali na comunicação do Sherazade não é de gramática, não é apenas preconceito linguístico, né, como eu falei no vídeo passado aqui, como eu falei no vídeo anterior, que seria alguém que seria dotada de uma forma padrão, uma norma culta ali, isso a destacaria dos demais, mas tem a ver com leitura, basicamente. Leitura, acesso a outras informações, ampliar o horizonte de compreensão do mundo, e isso dificulta a compreensão das pessoas, porque se eu vier aqui citar certos autores que eu leio frequentemente, que não são conhecidos tanto do público geral, é claro que isso vai impedir ou vai dificultar a compreensão daquilo que eu falo. Quanto mais sofisticada é a sua leitura da realidade, mais difícil de ser compreendido também, né? Quanto mais sutilezas houver na sua interpretação, mais as pessoas terão dificuldade. Porque é uma tendência no geral das pessoas de querer simplificar as coisas, de fazer menos esforço de compreensão, de fazer menos esforço de pensamento, porque refletir exige um tremendo gasto de energia. Então, só para concluir esse vídeo aqui, primeiro sobre a piada do Gentili, que me parece de tremendo mau gosto e preguiçosa, é uma piada preguiçosa, digna do Gentili, porque é o que ele faz habitualmente, a recorrer a um estilo datado de humor e que hoje já cai bem mal. E segundo ponto, só esclarecendo algumas questões sobre o Sherazade, que eu acho que a questão ali, pensando melhor sobre o tópico, não é apenas de gramática da língua portuguesa, não é apenas de como ela constrói suas frases, mas tem a ver ali com referências que ela adota, com palavras que ela traz, que muitas vezes não são de, sei lá, conhecimento público, talvez, eu não sei, realmente que não sei, mas eu acho que tem a ver um pouquinho com a dificuldade de algumas pessoas de acessar o horizonte de interpretação que ela apresenta. Talvez seja isso. Diga o que vocês pensam sobre esses dois tópicos aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força, confira na Amazon o meu livro sobre falácias lógicas e argumentação racional, chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão, e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.